Processo penal propriamente dito, introdução, parte 2. Então aí nós vamos dar continuidade a essa temática, começando deste ponto. Pois bem, nós fizemos algumas abordagens em vídeos anteriores relacionados ao processo penal como um todo, a diferença entre processo e procedimento. Aqui nós iremos entrar nas particularidades do procedimento comum. Então ficou bem claro o que a definição que eu entendi mais adequada seria procedimento, a visualização ali do processo penal no caso concreto, né, diferente de processo, que é o abstrato em si. Então essa é a grande diferença. Então o procedimento é que aquilo que a gente visualiza, que é a concatenação dos atos processuais dentro daquilo que ocorre no âmbito judicial, que exige o pronunciamento jurisdicional, envolvendo acusação, defesa e decisão lato sensu. Essas situações ela ocorrem dentro do âmbito de um rito, ou procedimento, ou iter processual. Então, é exatamente o caminho que se dá desde o recebimento da peça acusatória até o seu desfecho com a sentença. Então esse é o procedimento, que nós vamos observar que ele se divide em algumas, né? Existem algumas espécies de procedimento que nós iremos estar tratando. Procedimento esse que uma questão importante ser colocada é em relação à sua obrigatoriedade ou não da observância. Então o Código de Processo Penal estabelece em caráter geral o rito ou o procedimento ou iter processual relacionado, por exemplo, ao procedimento comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo. Então, cada um deles tem uma particularidade que nós iremos estar tratando, mas aqui já adianto que ser obrigatório ou não depende do trâmite processual. Então, a grande premissa que nós já comentamos, que se houver alguma violação da paridade de armas entre acusação e defesa, ou mesmo do princípio da ampla defesa, ou a comprovação de algum prejuízo para qualquer das partes, aí sim busca-se o saneamento, a correção, se for possível, do trâmite processual, né, ou iter processual, ou rito, ou procedimento. Então, a princípio ele é obrigatório, tem que seguir ali as sequências que nós iremos observar. No entanto, se houver alguma disparidade, alguma impropriedade da sequência que está estabelecida no Código de Processo Penal, só se culmina de nulidade, por exemplo, se houver algum prejuízo a qualquer das partes. Nós comentamos em outro momento, por exemplo, a oitiva de testemunhas da defesa antes de terminar as testemunhas de acusação. Então, a regra ordinária é exatamente observarmos aí a colheita das informações das testemunhas de acusação para depois ouvir as de defesa em ato subsequente. Se as partes concordarem com o aproveitamento da presença, por exemplo, das testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em nulidade. Muito embora seja uma modificação do procedimento previsto na norma processual penal. Então, isso vai depender do caso concreto. Efeitos em relação às outras formas de processo. Depende também da sua correlação, tanto nós vamos observar a diferença entre as espécies de procedimento comum e a relação de uma com a outra. Um pode se converter em outra e nós iremos estar tratando mais à frente sobre isso. Então é importante observar que é possível sim ter uma implicação de um rito em relação a outro. Abordagem prática, nós iremos, como eu comentei, um caso aí envolvendo a inversão da regra ordinária de oitiva dentro da audiência de instrução e julgamento,
Existem situações que ocorre, a regra geral é exatamente seguir ali o trâmite que a própria norma processual já estabelece. E aí a gente vai estar falando também de alguns casos concretos para ilustrar aí a temática. Preterição e consequência. Então nós já fizemos uma abordagem geral, exatamente de que se a norma processual já estabelece um rito, tem que seguir aquele rito desde que não haja prejuízo efetivamente. Se houver algum obstáculo legal que seja caracterizador de prejuízo a qualquer das partes, aí evidentemente tem que se corrigir aquele ato. De modo que a consequência natural em havendo prejuízo é a nulidade, o refazimento do ato é a menor das medidas a serem adotadas. Caso contrário, por exemplo, as situações que possam ocorrer no âmbito do processo, mesmo com alteração da dinâmica do iter processual, elas poderão ser chanceladas pelo órgão do Poder Judiciário desde que seja em comunhão aí a acusação e defesa especialmente. Pois bem, procedimentos e características. Então nós vamos observar as espécies de procedimento agora. Então nós temos no âmbito geral, a diferença entre procedimento comum e procedimento especial. O procedimento comum é o que nós vamos estar tratando, seja ele ordinário, seja sumário e mesmo o sumaríssimo, em blocos separados diante da sua importância. Mas a diferença entre procedimento comum, que é a regra geral para a maior parte das infrações, em relação ao procedimento especial, que o especial ele só é aplicável em situações diferenciadas, situações em que o legislador entendeu que é necessário exatamente um trâmite diferente, um trâmite que seja mais adequado àquela infração penal. Então nós temos aí algumas particularidades envolvendo, por exemplo, as infrações penais militares. Então, são situações que devem ser objeto de atenção diferenciada, diante ali do contexto das suas implicações. Nós temos algumas particularidades também envolvendo tráfico de entorpecentes. Nós temos também algumas particularidades envolvendo as infrações penais ambientais, infrações contra a mulher, e também é considerado como procedimento especial aquele que envolve a prática de ato infracional pelo menor infrator, e também o próprio procedimento do júri, que nós iremos tratar em bloco separado. Então, a regra é aplicar-se o procedimento comum conforme a hipótese, conforme a situação do caso concreto, seja ele ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, a imagem que mostra um julgamento, só para contextualizar. A Lei 11.719, do ano de 2008, alterou o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 394, e instituiu, dentre outros, evidentemente, implicações que essa norma teve aí no âmbito do processo penal. Então nós temos claramente, a partir de 2008, uma diferenciação formal dos procedimentos. Muito embora já se falasse, seja comum no âmbito da doutrina e ao mesmo tempo da jurisprudência, a diferenciação aí dos procedimentos, seja ele em ordinário, sumário e sumaríssimo. O legislador entendeu por bem, nessa reforma do CPP, indicar textualmente onde cabe cada um. Então, o rito ordinário é aquele em que busca-se a análise e julgamento, observando todos os princípios que nós já comentamos, aplicáveis ao processo penal, de crime com sanção máxima combinada, seja igual ou maior do que 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, para nós analisarmos aí o cabimento do procedimento ordinário, o rito ordinário, necessário se faz analisar a norma penal incriminadora em seu máximo, ou seja, a sanção máxima combinada. Se essa sanção máxima combinada ela for igual
a 4 anos, ela é o rito ordinário. Se for maior do que 4 anos, é rito ordinário. Se for menor do que 4 anos de pena privativa de liberdade, não se aplica o rito ordinário. Então aqui já cabe uma orientação no sentido de que só se enquadra na percepção e na sequência dos atos envolvendo o rito ordinário aquelas infrações penais em que o montante máximo combinado em abstrato envolva aí 4 anos, igual ou maior do que 4 anos. Então são as infrações penais mais gravosas, ou de maior magnitude, ou de maior potencialidade lesiva. Diferente do procedimento ou rito sumário, em que são processados os crimes cuja sanção máxima combinada em abstrato seja menor do que 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, se nós tivermos no preceito secundário da norma penal incriminadora uma infração cujo máximo combinado seja menor do que 4 anos, aí, de cara, nós vamos observar, opa, isso aqui pode ser o rito sumário, o trâmite processual adequado para o julgamento daquele caso concreto. Então, essa é a grande diferença de um para o outro. E por que falei pode, entre aspas? Exatamente para diferenciá-lo do rito sumaríssimo, em que é cabível o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, e eu coloquei essa sigla, IMPO. Então, por ser uma infração cuja pena combinada em abstrato seja menor do que 4 anos, não necessariamente quer dizer que sejam todas as infrações que caibam aí o rito sumário. Por quê? Porque existe uma infração de menor monta, em que tem um rito próprio, que é o sumaríssimo. Exatamente aquelas infrações penais de menor potencial ofensivo, que são os crimes e contravenções penais, cuja pena combinada em abstrato seja igual ou menor do que 2 anos. 2 anos. Então essa é a grande diferença, de acordo com a Lei 9.099 de 1995, a gente vai estar discutindo mais à frente a particularidade de cada uma delas. Então a grande diferença é exatamente o que? O máximo combinado em abstrato, seja o ordinário, seja o sumário, seja o sumaríssimo. Para o ordinário tem que ser igual ou maior do que 4 anos, para o sumário tem que ser menor do que 4 anos, e para o sumaríssimo tem que ser igual ou menor do que 2 anos de pena combinada em abstrato. Pena privativa de liberdade, combinada em abstrato. Então a diferença entre o sumaríssimo e o sumário é exatamente o montante da pena, que no caso do sumário, ele tem que ser menor do que 4 anos e maior do que 2 anos. Então, essa é a explicação mais objetiva em relação a isso. Observação. Rito comum e ordinário é subsidiário se não houver regra em contrário, inclusive procedimento especial. Então, nós observamos exatamente o que? Naqueles procedimentos especiais, se tem alguns exemplos, naquilo que couber o procedimento comum ordinário, ele pode ser aplicado aí mesmo no procedimento especial. Então, nós temos aí, foi falado um exemplo em relação à forma de condução de realização e condução do interrogatório do acusado como última fase da audiência, instrução e julgamento. Esse é um exemplo que pode ser seguido também. Pode não, deve ser seguido. Por quê? Porque uma norma, muito embora seja aplicável ao procedimento comum, ela se replica em razão do seu benefício para o acusado, para os outros procedimentos. Em relação aos artigos 395 a 397, com exceção do 398 que foi revogado, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados no Código de Processo Penal. 395, aí nós vamos lá. 395. Pronto. Eu vou fazer um recorte aqui, não se vira nos 30. Colocando
de um modo que facilite aí a... Ok. Só aqui situando 395, 396, que é dentro daquele rol que nós falamos. Aqui fala, o 395 fala das hipóteses de rejeição da peça acusatória. 395. E o 396, por sua vez, fala nos procedimentos ordinários sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, é uma situação que se aplica tanto aos procedimentos ordinários sumário, excluída a hipótese do sumaríssimo, sendo em vista que o sumaríssimo tem uma lei própria que estabelece ali o rito, que é a Lei 9.099 de 1995. Então, aqui nós iremos estar tratando também, vamos explicar com mais detalhes mais à frente, que então é uma situação comum a esses ritos, que é exatamente o que? Após oferecida a acusação formal, o juiz abre-se uma oportunidade para o juiz analisar se é o caso ou não de recebimento dessa peça acusatória. E esse recebimento dessa peça acusatória é um recebimento preliminar, se for o caso, e aí sim, a partir do momento que o juiz entende que a peça acusatória preenche todos os seus requisitos, as condições da ação, os pressupostos processuais, determina a citação do acusado para poder se defender. É uma situação que vale para tanto o rito ordinário quanto o rito sumário, que é o que a gente deve levar em consideração aqui neste momento. Ok. Prazos da instrução criminal, réu solto e réu preso. Peculiaridades dos ritos revogados. Então, existem algumas particularidades hoje diferentes daquilo que ocorria, que deve nortear exatamente a condução da instrução criminal como um todo. Primeiro, levando em consideração a diferenciação entre réu solto e réu preso. Evidentemente, sob o ponto de vista constitucional, o réu preso tem a prioridade de julgamento, o processo penal deve ser aplicado de modo mais célere em relação ao réu solto. Então, a prioridade é do réu preso. Existem algumas particularidades processuais que a gente vai estar falando ao longo da disciplina, que envolve, por exemplo, demora ou procrastinação no trâmite processual por culpa da acusação, por culpa da defesa, ou por algum imbróglio jurídico, que depende do caso concreto, depende da situação alegada, depende da quantidade de acusados, pode não implicar em violação a princípios constitucionais do acusado, permitir aí o alongamento do prazo aí, do trâmite processual para o julgamento de determinado réu preso. Réu solto é mais simples de ser tratado. Aqui a acentuação está errada do réu. Mas então, um exemplo que nós podemos citar nesse momento em relação a essa diferenciação, que implica na demora realmente do trâmite processual, é quando ocorre, num caso concreto, envolver vários fatos e envolver vários acusados. Uma situação, por exemplo, também em que alguma prova foi requerida pela defesa em benefício do seu cliente, do seu assistido, e essa perícia, essa necessidade de uma análise especializada, extra-juízo, demande um tempo considerável. Então, é uma situação que pode ser considerada aí nesse contexto aí para o alongamento do prazo processual que a gente vai estar observando. As peculiaridades em relação aos ritos revogados, a principal que eu comento é exatamente aquela que envolve a colheita de informações, as declarações do acusado, que não era no final, como ocorre hoje, era inicial. Então, são situações que deverão ser consideradas de forma diferente daqui para frente. Pois bem, a questão da judicialização virtual, do análise processual, do rito processual, ou procedimento, dentro do contexto da tecnologia, em especial em momentos de pandemia, em especial no momento da evolução da tecnologia, da internet.
em todos os ambientes. Então, no judicial não poderia ser diferente, de modo que é uma prática hoje, inclusive prática que é regulamentada. Por exemplo, dentre outras situações que foram regulamentadas, algumas questões eu vou pontuar aqui sobre as audiências por meio tecnológico, cuja resolução número 354, 19 de novembro de 2020 do Conselho Nacional da Justiça procurou aí normatizar. Então essas são algumas peculiaridades que inovaram aí a busca da aplicação da justiça no âmbito como um todo. Então nós temos aí que as audiências, sessões por videoconferência ou mesmo telepresenciais e comunicação de atos processuais por meio eletrônico é o âmbito de atuação, é o objeto de atenção aí dessa resolução. Aplicável à Justiça dos Estados, Justiça Federal, Trabalhista, Militar e Eleitoral, tribunais superiores, exceto o Supremo Tribunal Federal. Então, toda forma de prestação jurisdicional, exceto o Supremo Tribunal Federal, deve-se observar as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, envolve matéria civil, envolve matéria criminal, dentre outras matérias especializadas aí, conforme o caso. O artigo 7º dessa resolução estabelece que a audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará. Então, por que eu foquei aqui na audiência, né, fazendo um particular em relação ao uso da tecnologia para a realização das audiências? Porque o ponto culminante aí dentro do âmbito da instrução criminal, que nós já comentamos algo a respeito, é a audiência de instrução e julgamento. Então, é o momento maior ali no âmbito da instrução processual que culmina, conforme o caso, no julgamento na própria audiência, precedido de alegações das partes. Então, em relação a essa inovação tecnológica no âmbito da prestação jurisdicional, essa regulamentação é extremamente importante para dirimir e orientar a atuação do Poder Judiciário em nível nacional. Deve ser observado, então, para a sua realização algumas particularidades, dentre as quais as oitivas serão gravadas e disponibilizadas e são equiparadas às presenciais, ou seja, qualquer tipo de informação que tenha sido prestada, ouvida ou mesmo ocorrida ali no âmbito da audiência, necessário se faz exatamente a sua gravação e ao mesmo tempo de disponibilização para as partes para qualquer fim legal. E não tem diferença entre as audiências por meios tecnológicos daquelas que são realizadas, podem ser realizadas presencialmente. Testemunhas inquiridas de per si para não saber os depoimentos umas das outras, ou seja, não pode fazer misturar, juntar as testemunhas no mesmo ato ali para serem ouvidas em relação aos mesmos fatos. Tem que separar uma testemunha da outra até para uma não influenciar a outra. E, em especial, as testemunhas de acusação em relação às testemunhas de defesa. Quando ofendido, testemunha manifestar desejo de depor sem uma das partes, por questão de risco, por questão de temor, por questão de se sentir ameaçado, a imagem poderá ser desfocada, desviada e inabilitada, sem prejuízo da possibilidade de transferência para lobby ou ambiente virtual similar. Isso representa uma forma maior de tentar dar uma garantia de uma tranquilidade emocional ali para quem vai prestar informações em juízo. Então é necessário exatamente que o recurso tecnológico esteja apto a cumprir essa determinação do CNJ. Publicidade é a regra, como nós sabemos aí do âmbito do processo penal, a publicidade é a regra efetivamente, ressalvado o segredo, que ocorre tanto na realização dos atos presencialmente ou virtualmente. Transmissão real, meio hábil, que possibilite terceiros, ainda que mediante prévio cadastro. Então, por ser pública, necessário se faz abrir para que alguém que às vezes não tem nenhum interesse na causa possa participar, exceto o segredo de justiça, evidentemente. Então, nessas situações, pode ser exigido aí um cadastro. Eu cito como exemplo dos acadêmicos de direito que podem estar podem estar assistindo, sem direito a voz ou vez, as audiências aí no âmbito do Poder Judiciário para cumprir suas obrigações acadêmicas.
Essa é uma hipótese. Também podem participar, ou participar sem direito à voz e vez, familiares de qualquer das partes, outros interessados, curiosos, né? Então, o que pode ser exigido é exatamente o quê? Cadastro para o Poder Judiciário ter um controle de quem está participando ou não dentro daquele contexto. Participação exige que as partes e demais participantes sigam a liturgia, inclusive vestimentas. Então, a mesma situação que ocorre no âmbito das audiências presenciais exige-se, né? Nós observamos no âmbito da internet, é fácil buscar aí vídeos em que audiências foram realizadas em pessoas em trajes de banho, pessoas dormindo em rede, pessoas dirigindo, né, não com vestimentas inadequadas para a liturgia do julgamento, que é um julgamento sério, que deve ser observado aí as regras mínimas para a sua realização. A critério do juiz, repetidos atos processuais que as partes, testemunhas, advogados, não tenham condições de participar por obstáculos técnicos justificados. Então, não poderia ser diferente. Necessário é exatamente com a devida avaliação técnica qualificada, que qualquer das partes, os intervenientes que se apresentem ali nos atos, eles argumentem o porquê não estão conseguindo participar, de algum modo, entrar em contato telefônico, WhatsApp, conforme em alguns casos, ao mesmo tempo por petição, seja antes, seja depois da realização do ato, com o requerimento que for necessário para o órgão do Poder Judiciário avaliar se é justificável ou não, e se exige ou não a repetição dos atos processuais. Então é muito comum, principalmente no ambiente que nós vivemos hoje em dia, tudo depende da qualidade da internet que se torna hábil ou não a realização de julgamentos. Já participei de audiências em que o próprio magistrado ele não conseguiu ter acesso direto com qualidade à internet para ele aparecer, para ele se mostrar dentro da própria audiência e fazer isso por meio de contato telefônico, ou mesmo sem o vídeo, como também partes, né, advogados que também têm dificuldade, às vezes, de participar de audiência, membros do Ministério Público, eu mesmo já tive várias dificuldades, o que permite outros meios tecnológicos, desde que as partes concordem, por exemplo, o uso do WhatsApp, o uso do telefone. Então, qualquer meio tecnológico, desde que não haja prejuízo, ele pode ser admitido para se dar sequência àquele ato processual. Essa que é a grande temática, até porque nós precisamos nos adequar, ou melhor, os meios tecnológicos têm que ser hábeis, têm que ser qualificados ao ponto de permitir a realização de atos processuais de modo efetivo, de modo que não traga nenhum tipo de gravame ou problema. Qualquer tipo de imbróglio que represente prejuízo pode justificar aí a repetição de ato processual, sob pena de nulidade. Essa é a grande questão, pelo menos nesse momento. E aí nós finalizamos esse vídeo com essas argumentações. E nós iremos passar para o outro bloco.